Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Sabedoria Bíblica. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para que possamos continuar produzindo conteúdos edificantes para a sua vida. Vamos à nossa história, a história da criação, encontrada nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. É uma das narrativas fundamentais das Escrituras, detalhando os eventos da criação do mundo. Gênesis 1 começa antes da existência de qualquer coisa além de Deus. É a revelação de Deus sobre si mesmo e sua vontade para a humanidade, marcando o início da criação. Gênesis é uma palavra grega que significa origem ou produção e contém um relato da criação de tudo. Não há outra história antiga comparável. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. A primeira frase em hebraico contém 7 palavras, aludindo aos 7 dias da criação, mostrando poeticamente como tudo se desenrola. Este texto aponta para um Criador soberano que formou um universo bom e harmonioso. Colossenses 1:15-17 complementa essa visão. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois, por meio dele, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Deus é autossuficiente e eterno em sua essência, e apenas ele possui a capacidade de criar algo do nada. Ele pode trazer o mundo à existência com sua palavra. Este é o verdadeiro poder da criação, e somente Deus possui tal poder. Apenas ele pode gerar matéria sem precisar moldá-la a partir de materiais já existentes. João 1:3 reforça: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Durante os 6 dias da criação, Deus formou a luz, a terra, o céu, a atmosfera, a terra seca, toda a vida vegetal, as estrelas e corpos celestes, incluindo o sol e a lua, pássaros e criaturas aquáticas, todos os animais terrestres e, finalmente, o homem. Através dessas obras, podemos ver o imenso poder do Criador. No início, a terra era sem forma e vazia, um caos. Similarmente, a atividade da graça na alma é como uma nova criação. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus trouxe luz ao mundo imediatamente ao dizer: haja luz. Deus continua a criar e disse: haja uma expansão entre as águas para separar água de água. E assim foi. Ele fez a expansão e separou a água debaixo dela da água acima dela. Deus chamou a expansão de céu. E houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. Deus chamou a terra seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E Deus viu que era bom. Então, ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas que geram sementes e árvores frutíferas, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, plantas com sementes e árvores frutíferas, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. A terra, inicialmente vazia, se encheu de riquezas, através da palavra proferida por Deus, e Deus disse: haja luzes na expansão do céu para separar o dia da noite e para servir como sinais para marcar tempos sagrados, dias e anos, e para iluminar a terra.
E assim foi. Deus fez duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas e as colocou na expansão do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Deus disse: que as águas se encham de seres vivos e que os pássaros voem sobre a terra através da expansão do céu. Então, Deus criou as grandes criaturas do mar e todos os seres vivos que se movem nas águas, cada um conforme a sua espécie, e todos os pássaros, cada um conforme a sua espécie. Deus os abençoou, dizendo: sejam frutíferos e multipliquem-se, encham as águas dos mares e que os pássaros se multipliquem na terra. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Deus disse: que a terra produza criaturas vivas, criaturas que se movem pelo solo e animais selvagens, cada um conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens e todas as criaturas que se movem pelo solo. E Deus viu que era bom. Então disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, todos os animais selvagens e todas as criaturas que se movem pelo solo. Deus criou a humanidade à sua imagem, e conforme a sua semelhança, ele os criou, homem e mulher. A humanidade é especial acima de todas as outras criaturas porque carrega a imagem de Deus. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam frutíferos e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem-na. Domine sobre os peixes do mar, as aves do céu e toda criatura que se move na terra. O mandamento de ser frutífero e multiplicar-se é dado duas vezes, aplicando-se primeiro aos animais e depois à humanidade. Deus instruiu os seres humanos a governar e subjugar a terra, não para fazer o que quiserem, mas para garantir que todas as criaturas vivas possam se reproduzir e multiplicar-se. Deus disse: eu dou a vocês todas as plantas que produzem sementes na terra e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas serão seu alimento. E a todos os animais da terra, todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem pelo solo, tudo que tem fôlego de vida, eu dou todas as plantas verdes para alimento. E assim foi. Houve manhã e tarde, o sexto dia. Toda a criação, em sua imensa variedade e beleza, foi concluída em 6 dias. Deus declarou que sua criação era muito boa. Gênesis 2 detalha a criação do homem. Não é um segundo relato, nem contradiz Gênesis 1, mas se desvia de uma narrativa linear para focar na obra única de Deus em relação ao homem. Deus criou o homem do pó da terra e soprou vida em suas narinas. Isso mostra o grande cuidado de Deus na criação do homem. Deus colocou Adão no jardim do Éden, um lugar especial, cheio de beleza e abundância. Adão tinha quase tudo o que precisava, incluindo comida e trabalho produtivo. Mas Deus ainda não havia terminado com o homem. Lemos que Deus formou todos os animais do campo e aves do céu, e os trouxe a Adão para nomeá-los. Mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. Então, Deus fez Adão dormir e formou Eva de uma costela de Adão. Quando Deus trouxe Eva para Adão, ele imediatamente entendeu que ela era especial, sua contraparte, feita à imagem de Deus. Deus criou a humanidade à sua imagem e os abençoou para serem frutíferos e multiplicarem-se. A narrativa bíblica mostra a família como a base da sociedade. Em Mateus 19, 5 e 6, lemos: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe.
Adão e Eva foram criados em um estado de inocência e não cometeram pecado, desfrutando da comunhão com Deus no Éden. Eles tinham a liberdade de comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em algum momento, Eva foi tentada pela serpente a comer do fruto proibido, e ela cedeu. Adão também comeu do fruto, desobedecendo a Deus. Quando pecaram, perderam a inocência e sua natureza foi corrompida. O pecado trouxe consequências. A serpente foi amaldiçoada a rastejar e ser odiada. Eva enfrentou dores no parto e conflito com seu marido, e Adão teve que trabalhar arduamente para obter sustento. Deus baniu o homem do Éden para trabalhar a terra da qual foi tirado, colocando querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, perdendo o acesso à árvore da vida. Em sua infinita misericórdia, Deus cobriu a vergonha de Adão e Eva e lhes deu uma mensagem de esperança com a promessa de um Redentor. A promessa sobre o Messias vindouro. O livro de Gênesis, repleto de lições, e narra o plano de Deus para redimir pessoas pecadoras e desconectadas de seu caráter original. A maior parte da história bíblica é sobre o conflito entre liderar e seguir, obedecer ou se rebelar, viver para Deus ou para si mesmo. Deus nos projetou para liderar e ter domínio sobre a terra, mas a sociedade se tornou tão corrupta que ele precisou intervir. A história da criação, como apresentada nos primeiros capítulos de Gênesis, oferece várias lições valiosas que podemos aplicar em nossas vidas. Reconhecimento da soberania de Deus. A narrativa enfatiza que Deus é o Criador soberano de tudo. Deus criou o universo apenas falando. Isso nos ensina sobre o poder da palavra de Deus e a importância de conhecer e confiar nas Escrituras, que são suas palavras para nós. Repetidamente, a criação é descrita como boa. Isso nos lembra de apreciar e cuidar do mundo ao nosso redor, reconhecendo que é um presente de Deus que devemos proteger e valorizar. A criação foi feita de forma ordenada e com propósito. Isso nos encoraja a buscar ordem e propósito em nossas próprias vidas, sabendo que Deus não é um Deus de caos, mas de ordem. Deus providenciou tudo o que é necessário para a vida. Isso nos ensina a confiar na provisão de Deus e a sermos gratos por suas bênçãos. Adão foi colocado no jardim para trabalhar e cuidar dele. Isso destaca a importância do trabalho e do propósito em nossas vidas, vendo-o como uma parte da vocação divina. A queda de Adão e Eva nos lembra das graves consequências do pecado e da importância da obediência a Deus. Também nos aponta para a necessidade de redenção e para a esperança do Messias prometido. Mesmo após a queda, Deus mostrou misericórdia ao prometer um Redentor e prover vestes para Adão e Eva. Isso nos ensina sobre a graça de Deus e sua disposição para nos redimir e restaurar. Essas lições não só nos ajudam a entender melhor o propósito de Deus para a criação, mas também nos oferecem um guia para viver de acordo com sua vontade e desfrutar de uma vida plena e significativa. Se você apreciou esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras e edificantes. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e ajude a espalhar a palavra de Deus. Seu apoio é muito importante para nós. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe grandemente sua vida.